favor, passa pra gente um pouquinho o que está acontecendo na internet. Graças a Deus, diante já da motivação, do que representa, né, o que João Paulo II representa para você e qual a sua experiência, já chegaram alguns e-mails aqui. A Isilda Caldas Serafim, ela é de Taubaté, padre Beni. Aí eu não sei se o senhor vai conhecer. Sim, sim. Aí conhece? Então ela escreveu assim, ó, gostaria de enviar um grande abraço especial ao querido padre Beni, que ela disse que o conhece, colocou entre aspas, e dizer que ficou muito feliz em vê-lo no programa e que me lembra, ela que se lembra bem do lindo dia da ordenação do senhor, que foi no Maracanã, e ela estava lá na ordenação. Um abraço. Que ótimo, muito bom mesmo. Ela está acompanhando em casa, viu, padre? Isilda, um abraço, querido, um abraço mesmo. Olha, só dá um jeito de encontrar, né? Isso mesmo. Que bom. A igreja é grande, né? E a gente se sente família com essas coisas. É coisa da Canção Nova, né? De ligar que a gente tanto tempo não encontra. Que bom, um abraço. Vem aí para São Paulo, meu padre, no Liceu Coração de Jesus. Ou então vou tomar um café aí, vou programar. Tomar um café. Que bom que Deus nos proporciona isso também. A Daniela Sibeli, ela é de Belo Horizonte, ela disse: o Papa João Paulo II representa muito para mim. Ela teve sonhos com ele nos últimos anos da sua morte. E ela tem um carinho muito especial por ele, que é indescritível. E simplesmente ele nos deixou que ele é um peregrino do amor. Padre Benedito. Bem adequado, né? Os comentários muito adequados. Realmente o Papa João Paulo II deixou uma impressão muito forte na vida das pessoas e dos brasileiros e brasileiras. Sim, tem razão. Quando ele falou o Papa, Deus é brasileiro e o Papa é carioca. O pessoal riu muito. Conquistou. Oh. Aí o Maraca foi abaixo. Tem só alegria. Ô padre, eu vejo que o senhor traz aqui algumas recordações, alguns símbolos aqui do seu encontro com o Papa. A produção que sugeriu, então eu peguei e trouxe. Diz pra gente muitas o que o senhor trouxe aqui pra gente. Nós todos na ordenação ganhamos essa túnica, né? É um paramento muito simples, mas muito bonito. E todos que nos ordenamos recebemos na hora. Foi isso que foi imposto. É uma túnica mesmo. É isso. Não, é uma casula. Uma casula. Eu vou abrir, eu vou levantar, licença. Vou levantar aqui e mostrar. Então, essa casula, na hora, o padre Germano Slomp, lá de Cruzeiro, foi ele que me impôs a casula na hora, né? E todos nós, então, nós guardamos. Ela já está velhinha. Para 30 e poucos anos, ela está bem. Eu usei. No dia da ordenação, eu usei. No dia da beatificação, eu usei. Lá com o meu povo. No aniversário da ordenação do mês, sempre eu ponho. É muito simples, mas tem um valor significativo. Daí, então, tem o momento da imposição do hábito da casula, que é da ordenação, todos sabem, tem esse momento solene. E daí, no abraço da paz, cada um de nós recebíamos da mão do Papa essa medalha. Uma medalha, está escrito 1980, e ela tem esta. Então cada um de nós recebeu lá no momento. Tem a face aqui. Do outro lado é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. João Paulo II, Pontífice Máximo, ano segundo do pontificado dele, né? Era recente. Brasil, 1980. Olha só, gente. Mostra onde? Mostra aqui não. Aqui, ele vai ver aqui. Aqui. Olha só. Olha que bonita. Tá vendo a medalha do Padre Benedito, gente? Olha. Ganhei. Tá vendo só? E a minha mãe recebeu. Também foram cumprimentar o Papa e recebeu esse pequeno tercinho. Está comigo agora, mamãe é falecida. Certo. Então ficou comigo o terço. Tem o tercinho aqui. Nossa. Olha. Minha mãe guardava com devoção. Vou tirar, o senhor dá licença. Lógico. Guardo de novo. Bonitinho, né, pessoal? Isso. O terço, uma lembrança. O Papa que sempre teve uma devoção muito especial por Nossa Senhora, né? Ele escreveu uma encíclica sobre Nossa Senhora definitiva. Ele seguiu o Magnificat
explicando toda a importância da figura de Maria, a partir da explicação daquele canto que Maria diz no 2º capítulo de Lucas. Ele foi passando ali e explicando Maria. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E por aí vai, né? O Papa João Paulo II escreveu várias encíclicas, não é, Padre Benedito? Acho que são 17 ou 14, eu tenho certeza, são muitas. Algumas foram assim, mais relevantes. A primeira que ele fez, que é a Redemptor Hominis, ele marcou o pontificado com essa primeira, porque ele centralizou na figura do ser humano, que ele não estava preocupado com o religiosismo, ele estava preocupado com a igreja que serve o ser humano. Isso modificou muito o modo de olhar a igreja, sabe? E a partir daí ele inaugurou uma postura ecumênica que nenhum Papa tinha ousado, porque dessa encíclica que vem depois, aquela grande cerimônia que ele fez em Assis, reunindo todas as religiões, fazendo uma oração. Então, oração, né? E ele fez mesmo, né? Ele conseguiu mobilizar muito, né? A comemoração do ano 2000 foi significativa. Aqui no Brasil participamos muito, né? A CNBB criou uma chamada, na época eu acompanhei bastante isso, criou uma chamada recepção criativa, né? Então teve todo um material de preparação do Brasil em relação à comemoração do ano 2000, que foi precioso. A igreja teve um salto ali. Foi muito precioso, sim. Até Novo Milênio Inuente, né, teve esse documento também dele. Sim. E ele preparou, interessante, mais uma vez lembrando da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um ano para cada. Exatamente. E no ano 2000, a celebração da misericórdia, um pedido de perdão que a igreja fez, né? Que ele fez, assim. Sim, foi na sinagoga. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que exemplo, né? Verdade. Uma coisa emocionante, realmente. A vida, o pontificado do Beato João Paulo II. A gente fala de beato. O que é um beato, Padre Benedito? A palavra beato quer dizer feliz, né? Então, mas oficialmente seria quase que assim um degrau para a santidade, né? Anteriormente se falava venerável, João Paulo II, e venerável quer dizer que merece o nosso respeito, mas ainda não pode se colocar estátua em quadro dele na igreja. Quando é beato, já se pode falar João Paulo II, rogai por nós. Podemos até falar, né? João Paulo II, rogai por nós. Né? E daí, então já é intercessor, colocado como intercessor. E depois como santo. Então, colocado como exemplo, e não se tem dúvida nenhuma da sua capacidade de rogar por nós, de interceder por nós e servir de exemplo. Então seriam 3 graus que são acompanhados por todo um processo, milagres, discussões, estudos muito sérios. No caso de João Paulo II, deve ter dado muito trabalho, porque ele tem um pontificado enorme, então precisa examinar se tudo aquilo que ele escreveu foi bom, foi mais certo. Então teve que, diferente de um outro santo que deixa algumas coisas escritas nele, deixou uma biblioteca. É verdade. E para ser beato tem que ter um milagre reconhecido também, né, Padre? E agora, para a santidade, outro milagre. Esse primeiro milagre foi uma irmã que foi curada. Isso, exato. Da França, né? Na França, Alzheimer. Né? Ela disse que no jornal hoje, Parkinson. Ela levantou, disse que estava boa, né? De um dia para o outro. Disse que ela realmente tinha crises muito grandes, não é? E a ponto dela chegar para a superior e falar, olha, me tira dos meus deveres profissionais que eu não consigo fazer mais. E disse que não conseguia, um lado dela mexia muito, ela não conseguia escrever em nada, e as irmãzinhas todas rezando e pedindo a intercessão de João Paulo II, e ali alguém pediu para ela escrever, escreve aí João Paulo II na folha, aliás, escreve seu nome na folha. Ela foi lá e escreveu com muita dificuldade, tinha muita dor e tal, não conseguia. Ótimo. Aí passou um tempo, ela foi de novo, ela sentiu um impulso, ela falou, eu tenho que
escrever, pegar uma folha e escrever meu nome. Ela sentiu que ela tinha que fazer isso. E ela foi, a hora que ela escreveu, ela falou, nossa, melhorou a minha caligrafia. E aí foi dormir. No outro dia ela levantou, já não estava com tremor, já não estava balançando. E aí o pessoal falou, meu Deus, o que é isso? É bom que se diga, não é, Padre Benedito, que essa questão dos milagres, a igreja é muito séria, muito rigorosa, muito responsável. Não é? O médico tinha detectado mesmo que ela não tinha mais reversão. Era definitiva a situação dela. E é tudo muito bem estudado quando se declara um milagre, né? Não é, adianta a pessoa falar, foi curado, milagre e tal. Não, tem o médico, tem pesquisadores, cientistas que vão analisando. Antes e depois. Exatamente. Então, para mostrar a seriedade, né? Quando a igreja fala e apresenta, né, um exemplo de um santo beato, é para mostrar que teve toda uma pesquisa muito importante por trás disso. Tem razão. É bastante sério, sim. Mas um dos milagres do Papa foi atrair tantos os jovens, né? É impressionante. Esse é o milagre do João Paulo II, ele atrair tanto e de tal forma tão grande os jovens, né? Aí ele ficou bem parecido com vocês, salesianos, né? Que é o carisma de vocês. É, do Dom precisa uma Bosco. bênção para ajudar a gente a ser fiel. Nossa. O senhor falou uma coisa tão bonita no intervalo que a gente estava conversando um pouquinho das visitas que o senhor fez ao Papa João Paulo II. Ele falou uma coisa que emocionou muito os salesianos, né? Quando, por ocasião do capítulo dos salesianos, eu estive na audiência como capitular representando a minha província, e ele nos recebeu para dizer isso: os salesianos sejam santos. Né? Santos, nada mais, nada menos, santos. Né? Isso impressionou muito a todos nós. Nós acabou se transformando num questionamento profundo, né, para a nossa congregação. Apareceu muito claro em todos os documentos, agora mais recentes, esse desafio, né, que o Papa faz para mim, para você, para todos nós, sermos santos. Padre Benedito, o programa está chegando ao final, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua Eu presença, que agradeço muito, toda a pesquisa que o senhor fez, né? As leituras, o senhor estava partilhando comigo, que coisa boa. Obrigado, viu, Padre? Para mim foi uma ocasião muito boa também, de refletir mais sobre o Papa e também me encontrar, de algum modo, com esse grupo aqui que a gente ama tanto, nossos irmãozinhos mais novos da família salesiana. Né? Então é muito bom, para mim, estar aqui, é estar em casa. Eu me sinto assim. Coisa boa. O senhor é sempre muito bem-vindo nessa casa, Obrigado. na sua casa também. Muito obrigado. Agradecer aos nossos monstros, Luciano. Valeu. Muita coisa aí, né, Luciano? Olha, tem inclusive eu vou dizer para o senhor, Padre Bene, que os salesianos estão aqui mandando e-mails aqui. Então tá bom. Até surgiu uma problema, aqui não tem mais tempo, mas o Padre Carlos, de São Carlos, enviou aqui também uma mensagem. Ele colocou, na verdade, ele fez uma pergunta porque ele queria saber do senhor. A que grandes homens da história o Papa João Paulo II poderia ser comparado? Essa pergunta foi dele. Eu achei o Pedro André, os salesianos que é de São Carlos. O Pedro, lá de São Carlos, é um especialista, está caminhando já próximo a entrar na teologia. Ele está, na verdade, me desafiando, ver se eu puxo pela memória um artigo que saiu no Estado de São Paulo, e o articulista é um historiador, e ele diz assim, que para se comparar o que o Papa fez, tem que se falar de Alexandre o Grande, de Júlio César e de Kennedy. Senão não tem nada igual na história da humanidade. É um historiador, não é? Para pôr isso, né? Olha os nomes. E depois ele também coloca como os Gandhi e Luther King. Grandes estadistas. A linha mesmo assim, né? O historiador não pode pôr a mão no fogo à toa, né? Ele está dizendo porque ele pensa mesmo nisso. Tá vendo aí? Ó, como que Valeu, pessoal. Foi boa chance. Viu que o padre está com a memória fresquinha, hein, Pedro? E acabou com o desafio depois, então você vai pagar um copo de leite para ele. Recebe leite geladinho, gostoso, bota um Todd lá e fica jóia. Padre, muito obrigado. O senhor nos dá a benção? Eu que agradeço. Não, vamos rezar juntos. Por favor, padre, fique à vontade. Cada vez que eu erguer a mão, vamos todos nós responder amém. Pai Todo-Poderoso, o Senhor que nos deu do Papa João Paulo II, alguém que acredita na força e no valor do ser humano, abre o nosso coração
para que nós saibamos reconhecer em todos os nossos irmãos e irmãs alguém que merece e deve ser amado por todos. Você que foi tão bem representado pelas palavras e pelos gestos de João Paulo II, vem nos ajudar a descobrir como enfrentar as nossas cruzes de cada dia e a manter a serenidade no nosso caminho que muitas vezes é tão difícil. Jesus Cristo vem nos abençoar por intercessão de João Paulo II. Amém. Espírito Santo, o Senhor que colocou na história do mundo este homem, João Paulo II, coloca também na nossa história pessoas que possam nos ajudar a encontrar o plano da salvação. E que nós também possamos ser, como João Paulo II, pessoas capazes de renovar a evangelização. Abençoa de modo especial, Senhor, o Padre Renato, a Canção Nova. Que pelo Espírito Santo todos se sintam fortalecidos e iluminados. Amém. Por intercessão de João Paulo II, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coisa boa. Muito obrigado, viu, Pai? Muito obrigado. Foi ótimo recebê-lo. Obrigado, Luciano. Obrigado, André. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Continue ligadinho na programação da Canção Nova, feita especialmente para você e para a sua família. Para todas as mamães já, o nosso beijo carinhoso. Parabéns, que domingo é dia das mamães. Parabéns. Obrigado, mãe, por existir na nossa vida. Você é um presente de Deus para nós, filhos e filhas. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite a todos.